Sim, ele vai entregar, agora o que vai acontecer com essa relação é outra coisa, e vai entregar, mas os caras mais próximos que estavam ali, e o Exército vai tentar sair um pouco desse emparedamento aí, que é muito ruim também para quem está lá e também não se meteu nisso, né? Fala, meu povo! Você que já segue o Zona Curva, hoje eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Que tal se tornar membro do nosso canal? É isso mesmo, a partir de R$ 4,99 você já tem um monte de vantagens por aqui e ajuda a manter o Zona Curva em pé e vivo. Eu conto com vocês, a gente também tem super chat, além do Pix que está aqui na tela, e qualquer valor a gente já fica muito agradecido. Conto com vocês, um beijo! Fala, meu povo! Muito boa noite aí para vocês aí no futuro. Nós estamos aqui, hoje é segunda-feira, 6h15 da tarde, no final da... Aqui na tarde, porque na estadia, nós estamos aqui no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Hoje nós estamos gravando nossa conversa ao vivo, então você está nos assistindo aí no futuro, às 7h30 da noite de uma quinta-feira, a próxima quinta-feira aí, é o 11, 12, 13, dia 14. Hoje nós vamos ter um papo aqui sobre comunicação, progressismo, mas antes eu vou dar aqui o nosso convidado Paulo Loyola, antes eu vou deixar uns recados aqui. Primeiro, você viu aí no começo, se você quiser se tornar membro do Zona Curva, vai lá, se torne-se membro. Nós acabamos de bater nesse final de semana 50 mil inscritos, nós tivemos aí um crescimento muito grande nesse começo de ano, final do ano passado, então nós queremos chegar na eleição, já que nós vamos falar um pouco dessa eleição desse ano, chegar a 100 mil, vamos ver se a gente consegue. Mais um recado, nós estamos aqui fazendo uma cobertura especialíssima do SXSW, do South by Southwest, que está acontecendo lá em Austin, no Texas. Está o Luiz Lopes, que é o nosso colaborador aqui de música, de tecnologia também, ele está trazendo muitas novidades, então nós temos vários vídeos que nós estamos subindo. O South by Southwest começou no dia 8, está o Luiz e a Karina lá em Austin, e o Luiz vai entrevistar também, no ano passado ele também esteve lá, entrevistou The Zombies, The Courettes, Tangerine Dream, que é uma banda alemã que até hoje tem muito acesso a essa entrevista, que é uma das poucas entrevistas aqui no Brasil com essa banda. Então, muita gente está ainda sem saber, então nós estamos subindo muito, tem muitas novidades sobre a área de tecnologia, computador facial, um monte de coisa que eles estão lá trazendo, até a gente está com dificuldade de subir tudo, porque eles estão mandando muito material, também no Insta também, muita coisa está subindo lá no Insta, e muita coisa aqui no nosso YouTube. E a gente sempre aqui falando sobre isso. Quando eles voltarem, a gente vai fazer uma live aqui com eles contando tudo o que aconteceu lá. Mas hoje o nosso papo é sobre política, que é o nosso filé aqui, nosso filé. Então vamos aqui chamar primeiro o Claudinho. Fala, Claudinho, beleza? Tudo certo? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Vamos chegando aí para mais um Conversa ao Vivo. Hoje não tão ao vivo. É o segundo que não é ao vivo. Por motivos de agenda, mas sempre que dá, né? E vamos chegando que hoje a gente vai receber um cara muito especial aqui, que está aparecendo bastante aí na internet. Tá saindo muito corte, muito legal dele. O cara que está fazendo um debate de forma inteligente, fazendo um contraponto muito importante na grande mídia. E estou falando do Paulo Loyola, que é professor de pós-graduação de marketing político na Uninter. E aqui por muito pouco ele não é meu professor, que eu também faço pós-graduação na Uninter, mas eu faço jornalismo digital. E ele tá ali no marketing político, né? Cara, eu conheci ele através daquela viralizada maravilhosa que ele deu aí não vou falar o nome do canal para não ser insensível, ao debater ali o aumento da criminalidade dos CACs com delegado-deputado ou deputado-delegado, não sei como se apresenta o Palumbo, né? E aí, chega aí, Paulo, seja muito bem-vindo ao Zona Curva. Bem-vindo ao Zona Curva, Paulo. E, bom, já vamos meter a primeira para a gente retomar o nosso flow, então. Paulo, professor de marketing político, e agora está aparecendo bastante aí na mídia, né? Vi até agora no seu Instagram, agora há pouco, que você estava ao vivo hoje. E geralmente fazendo um contraponto ao conservadorismo, de forma inteligente, com dados, com números. E eu queria saber como começou isso. Primeiro fez uma mini bio sua, né? Uma primeira apresentação, mini Wikipédia seu por você. E fala aí como começou isso, como está sendo essa experiência. Bem, gente, antes de tudo, cara, uma honra enorme estar aqui. Pô, queria muito agradecer. Nossa, muito obrigado pela presença. De coração, assim, muito legal. Adorei a proposta do canal. Fico muito feliz que o trabalho esteja
chegando aí, ganhando a internet, que vocês tenham gostado dos cortes. Tenho tentado fazer esse processo ali, né? Bem, deixa eu falar um pouco. Meu nome é Paulo Loyola, eu tenho 38 anos, eu sou carioca, sou sócio fundador da Baselab, que é uma agência de marketing político especializada no campo progressista. Eu trabalho com campanha desde 2016, mas desde 2008 eu trabalho com planejamento estratégico, que foi quando eu passei no concurso da Petrobras, eu pedi demissão da Petrobras em 2016, fui funcionário público de docas antes, então fui funcionário público 12 anos. O que me forma muito nesse lugar, inclusive, é o funcionalismo. Eu pedi demissão, mas é um processo pelo qual eu tenho absoluto respeito. Eu sei o quanto é difícil, inclusive é minha formação também. Minha graduação é em administração, mas meu mestrado é na gestão pública. E sempre nesse processo, mesmo quando eu fui da Petrobras, eu sempre fui da área ambiental e da área social. Antigamente a gente chamava de sustentabilidade, responsabilidade social. Hoje em dia está mais na moda chamar de EGS, ESG, dependendo se a pessoa está falando. Exato. Eu sou pré-ESG. ESG raiz. Pois é. Nem tanto. O negócio começou lá em Clube de Roma, em 48. Raiz é uma outra. Raiz é o Abramovay, é o Ricardo Young. Eu estou engateando nesse rolê aí. Mas... Deixa eu fazer uma pergunta já na sua bio, que eu fiquei curioso. Quando eu vi sua... Eu entrei lá no Baselab e eu sou jornalista há muito tempo e eu tive alguns amigos que já fizeram marketing político, né? A gente é muito requisitado para fazer, às vezes, alguma campanha. E eu lembro até, vou contar uma história rápida aqui, que eu tinha uma amiga que fez uma vez uma propaganda, um marketing, foi lá fazer assessoria, fazer a campanha do Mão Santa, lá no Piauí. E ela me relatou que foi uma experiência horrível, assim, que ela ganhou muita grana, assim. E ela falou assim, eu paguei o aluguel de uns 3 anos. Aí. Então, eu achei interessante que você de certa forma, coloca claro que você faz campanha para o pessoal progressista. Então, você não faz... Chegar e o Flávio Bolsonaro quiser te contratar, você não rola. Não faço. Queria dizer o seguinte, nem sempre é muita grana, mas quase sempre é horrível. Cara, é maluquice, né? Imagina, você vai montar uma estrutura, e muito maneiro é que eu venho da administração, então eu tenho uma perspectiva bem diferente da média do mercado mesmo. Sim. Porque você vai montar uma estrutura louca, que vai durar alguns meses e depois vai sumir. Então, assim, é um processo muito doido, assim, muito crítico, muito... que é isso, que a gente está fazendo esse processo desde 2016. Eu, até então, nunca tinha me envolvido com política, nem nada. Eu nunca fui filiado. A minha formação se deu, como eu estava falando, assim, muito dentro do funcionalismo, mas é sempre essa realidade aí, Fernando. Tem muita gente que ganha muito dinheiro no mercado, eu não faço parte dessa galera ainda, tomara que algum dia eu faça. Mas, assim, tá rolando uma transição no mercado muito grande. Aquela galera, marqueteira antiga, tal, tá tendo uma puta dificuldade, porque, cara, a gente está vivendo, isso é uma coisa que eu falo muito, que eu repito muito, e não falo isso para vender meu produto, falo isso desde muito antes de entrar, que eu vou falar um pouquinho também esse rolê de onde eu venho, que cara, a gente está vivendo uma revolução que, para mim, é comparável à invenção da prensa. Eu tenho dado esse exemplo muito regularmente. E, assim, quando a prensa foi inventada, você alterar o fluxo de comunicação mexe com a estrutura de poder. Né? O que aconteceu com a invenção da prensa? Você teve ali o início da queda da Igreja Católica, a Reforma Protestante, Revolução Protestante, guerra, matança... Porque é isso que acontece quando você tinha um controle sobre o fluxo de comunicação e deixa de ter o controle sobre esse fluxo de comunicação. Então, eu costumo brincar que eu era muito o cara certo na hora certa, que era assim, não era nem tão jovem para ser absolutamente desrespeitado, na minha opinião, nem tão geracionalmente à frente para ter dificuldade. Eu peguei uma geração que dava para trabalhar com digital, mesmo assim, eu não sou nativo digital, né? Não nasci com um celular na mão.
Fui ter acesso a computador e tal, já devia ter ali uns 11 anos, 12. Eu nunca lembro exatamente quando foi. Qual a sua idade, Paulo, com a indelicadeza da pergunta? Não, zero indelicado. Eu tenho 38 anos. A barba faz parecer mais, mas eu tenho 38 anos. É que é isso, a cada ciclo eleitoral é um chumaço branco novo aqui, bicho. Não tem jeito. Mas aí eu estava falando um pouco de onde que eu venho, né? Cara, de uma certa forma, o que acontece? Em 2010, eu estava organizando o TEDx. Eu costumo fazer uma brincadeira, assim, TEDx, naquela época do hype, né? Era na época que a gente tinha paciência para ver um vídeo de 18 minutos, né? Galera, hoje é isso, que é o corte, que é o rápido, que é o... Obviamente, a gente entendeu isso, entrega, tenta dar algum nível de profundidade, acho que é um pouco dessa ideia de vocês e nossa também, ao estar dialogando aqui, né? Mas a real é que, assim, mudou muito, né? Eu falo, cara, em campanha, gente, em 2018, eu impulsionava textão de 2 laudas, pô, que as pessoas liam. Sabe, eu estou falando de 6 anos atrás. Em 10 anos, dobrou a quantidade de usuários da internet no Brasil. Até 2 anos atrás, não tinha inteligência artificial generativa. Até 3, 4 anos atrás, não tinha TikTok, pô. Exato. Sabe? Assim, a velocidade da mudança que a gente está vivendo é um negócio muito louco, e eu acho que é isso. Eu meio que chego nesse lugar na hora certa, no lugar certo, e muito por acaso, assim, porque é isso, eu venho do planejamento, eu sou, de uma certa forma, filho do junho de 2013, que não fui capturado pela direita, fazia muito parte daquela galera que estava ali, cara, tá tudo errado, vamos mexer nesse rolê aí, não estava institucionalizado, né? Não estava partidarizado, eu não venho do movimento estudantil, eu venho justamente desses movimentos que era, cara, TED. Aí, em 2016, eu entro para a RAPS, que é uma ONG ligada à galera de sustentabilidade política, que foi um dos movimentos mais significativos assim, que eu fiz em direção à política, justamente no ano que eu tinha pedido demissão da Petrobras. E aí, é meio assim que eu chego nesse lugar, tenho 2 livros na área, inclusive vou lançar meu livro no Rio de Janeiro, dia 15, sexta-feira, amanhã, né? Às 19 horas, na livraria da Travessa de Ipanema. Quem quiser colar vai ser uma honra. Eu vou colar, eu sou do Rio. Fernando é São Paulo, mas eu sou do Rio, eu apareço lá, pô. Boa, vai ser um prazer te ver, cara. Paulo, é sobre marketing político especificamente. É marketing político e eleitoral. Eu estou sem nenhuma versão dele aqui agora para mostrar, mas teve evento em Brasília essa semana, acabei vendendo. Mas, enfim, então tem um pouco dessa carreira mais para o lado acadêmico, né? Fiz mestrado, tem essa coisa dos livros, tem alguns artigos escritos. Sou um cara que valorizo muito esse processo da ciência e dessa nova ciência do marketing político, que aí já passa a envolver, o que é ótimo sendo administrador, que tem uma piada que o pessoal faz sobre administrador, que eu acho muito boa e cruel e acertada, que administrador sabe tudo e não sabe nada. Mas, cara, isso para uma carreira de marketing político é muito bom, porque, cara, você vai ter que fluir na psicologia, na ciência política, na comunicação, na gestão, que é onde eu desenvolvi minha carreira, no marketing, na parte de dados, que é uma ciência completamente nova, né, no direito, porque tem muita coisa de direito eleitoral que pega, na contabilidade, que inclusive impacta diretamente posicionamento, comunicação, tal, e várias outras, na verdade, na neurociência, né, que já aí pega uma parte mais da psicologia ali também, mas que, enfim, são... Eu, por exemplo, em termos de teoria, hoje eu me pego muito mais numa parte de teoria de redes, teoria de complexidade, teoria do caos, do que propriamente na ciência política clássica, que foi ótima para explicar o mundo até 2013. E que depois, cara, em função, enfim, voltando nesse processo da revolução, mudou tudo, né? Mudou tudo, mudou demais. Então é isso, eu considero que eu fui ali um pouco cara certo, na hora certa, nesse processo. Você tinha perguntado como é que eu fui parar lá também, né, Claudinho?
lá, enfim, eu não tenho nenhum problema de falar, não. Eu hoje sou comentarista da Jovem Pan, estava lá hoje, represento justamente esse que eles chamam lá de contraponto, né? Muita gente fica me perguntando como é que eu não fui expulso de lá ainda, mas é uma política da Jovem Pan. De fato, assim, em alguns programas, não é em todos, tem alguns programas que você só vai ver a galera da direita mesmo. Mas em alguns programas... César Calejão fez um pouco esse papel durante um tempo também. Sim, né? Exatamente. É uma ótima referência, inclusive é um cara que eu admiro demais. Teve o Leonardo Grandini, que saiu também, e tem outros lá hoje, né? Eu não sou o único. Enfim, com algumas diferenças, obviamente. Alguns se identificam mais com uma parte do campo, outros com outro, uns mais radicais, outros menos. Eu tenho tentado fazer esse posicionamento, que é meio que isso que viralizou, né? Fala, cara, olha, o que tem de dado é isso aqui, o que tem de pesquisa é isso aqui, os dados mostram isso aqui, o que é muito interessante para se comunicar com a esquerda, né? Porque eu tenho feito, inclusive, isso faz parte da minha crítica à comunicação da esquerda, que é uma coisa que eu tenho batido muito. Uma coisa que eu, de maneira muito tranquila, bato muito no governo atualmente, é a comunicação do governo. Eu realmente acho que tem um problema ali de investimento geracional, de entendimento, que mesmo tendo chegado ao poder, mesmo estando ali, a gente tem falhado miseravelmente nesse processo. Desde da estética, e é engraçado porque a esquerda inventou o termo a crise é estética, e hoje a crise estética é nossa. É nossa, exatamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta específica. Essa semana saiu essa matéria da Folha aqui, deixa eu até subir aqui, sobre o aumento da renda do trabalho, né? Que faz uns 2, 3 dias, né, que saiu esse dado, né? Saiu junto, o PIB tinha saído um pouco antes, e eu sou muito twitteiro, eu vivo muito lá no Twitter, e estava rolando muito esse debate. Esse é um tipo de informação que me parece muito fácil de você trabalhar junto com a população em geral, não só com o pessoal de esquerda, né? Porque é um aumento de quase 12%, desde o Plano Real não tem esse aumento. E daí de novo, veio à tona essa questão de dizer, não, o governo não sabe. Aliás, no nosso campo, né, eu sempre deixo claro aqui, que eu sou jornalista, já trabalhei na mídia grande, tudo, quase 30 anos de jornalismo, mas o Zona Curva é um canal com viés de esquerda. Então, a gente está se comunicando com o pessoal de esquerda e a gente é um canal de esquerda, como eu sou de esquerda. Então, assim, me parece essa uma informação muito fácil de você. Poxa, a renda aumentou. E isso já saiu há 3, 4 dias. Eu vi muito pouco, assim, buzz em cima disso. Como é que os caras não conseguem... a renda do trabalhador aumentou, a renda do brasileiro aumentou, parece uma coisa, sabe, a inflação tá abaixo da meta, os dados econômicos são tão bons, assim, depois de um ano só, depois de toda a destruição do Bolsonaro, e nem isso a gente conseguiu comunicar. O que está acontecendo, entendeu? Então, eu vou voltar no meu ponto da revolução de comunicação, mas eu vou começar fazendo uma coisa indelicada, Fernando, que eu vou discordar. Por que é difícil das pessoas entenderem isso? Cara, ninguém entende número. Ninguém entende nada que não está muito diretamente conectado com a realidade dela. E não é necessário... E aí eu vou aprofundar um pouco essa questão, porque o ponto ele é um pouco mais cruel do que isso. E aí eu vou chegar até no Felipe Neto, que deu chilique essa semana. Nesse assunto. Não viu? Eu vi. Mas ele erra na leitura dele. Eu vou começar pelo Felipe Neto. Ele erra na leitura dele. Ele fala assim, o governo precisa aprender urgentemente a se comunicar. E até aí eu vou com ele. O governo precisa entender que esse é o maior e o único problema. E aí eu me afasto dele. Por que eu me afasto dele? Porque, e aí enfim, vou tentar explicar um pouquinho mais tecnicamente esse lugar, mas eu me afasto dele porque a gente tem que entender que a nossa base no Congresso hoje é de 130, 140 pessoas, no máximo, e isso eu estou considerando que todos os quadros do PDT, PSB, PCdoB, PT estão com a gente. E às vezes eu tenho gente, por exemplo, do PSB ou do PDT, que são conservadores e que são antipetistas. Vou dar o exemplo do Ciro. Né? Não é conservador, mas que é antipetista.
Mas por que isso não pega as pessoas, Fernando? Comunicação é um processo muito emocional, né? É óbvio. E aí, vocês me perdoem porque eu vou ficar voltando nesse rolê da Revolução muitas vezes desse processo. O que acontecia antigamente, cara? Você tinha o William Bonner chegando na tua casa de noite, falando com 80% das pessoas que estavam assistindo televisão. Não era 80% das pessoas do Brasil, tá? Mas tinha um domínio do fato político de dizer o que era verdade e o que não era verdade. Para quem não conhece o caso, inclusive, recomendo jogar Lula, Collor, Globo no Google, porque eles vão entender o que eu estou falando. Essa coisa do porteiro, de quem controla a informação. Em teoria de redes, a gente chama isso de porteiro, né? Que é a figura do editor. Né? Exatamente. E o que aconteceu dentro da revolução que a gente está vivendo? Tem um autor que eu gosto demais, da Universidade de Nova York, chamado Clay Shirk. Ele tem um livro chamado Cultura da Participação. Um livrinho antigo, mas que envelheceu bem aberto. Antigo, acho que é 2013. Antigo para análise do digital e dessa nova cultura, né? Porque ele fala o seguinte: a revolução do botão publicar. Hoje, Claudinho e Fernando são mini Bonners. Entende? Obviamente, o sistema hoje ele está muito mais distribuído e muito mais descontrolado do que um dia ele já foi. Que, inclusive, é onde eu discordo até do... Eu estava para escrever essa semana e está faltando tempo. Por exemplo, o Eduardo Moreira, essa semana, fez uma análise muito boa dessa pesquisa que avalia justamente o comportamento da avaliação do Lula. E ele começa muito bem. Ele fala, cara, olha, tem uma queda que cai igual, estatisticamente, né, a relação entre eles cai igual meio ambiente, corrupção, economia, tudo cai junto. E aí ele fala, cara, isso acontece porque tem uma pessoa controlando esse fluxo. Eu vou discordar desse uma pessoa. É onde eu discordo pontualmente aqui do Eduardo. Porque, na real, o que acontece é o seguinte: o ecossistema de direita já está tão conectado e tão organizado, ele foi centralizado durante o governo Bolsonaro. Eu tenho muitas dúvidas sobre se ele segue centralizado igual ele é. Só que agora ele está organizado em múltiplos núcleos que andam juntos muitas vezes. Eu estou mais nessa linha atualmente do que numa linha de centralidade de rede da direita. Tá? E você vê isso quando eles batem cabeça. Você vê o Zema batendo cabeça com o Eduardo, batendo cabeça com o Tarcísio, batendo cabeça, disputando espaço, justamente pela inelegibilidade do Bolsonaro. Abre uma fissura, abre um fluxo novo. Né? Você tira um ator central ali do processo e eles se reconectaram e reconfiguraram. E você tem a figura do Nicolas, que nem é presidenciável, porque não tem idade, mas tem uma força absurda nas redes, e vai ter mais ainda agora com a Comissão de Educação. Né? Por que eu discordo da questão do Felipe Neto? Porque tem muita política por trás disso, tem um Congresso muito conservador por trás disso, tem muito dinheiro, tem muito investimento, tem a Brasil Paralelo, tem o bolsonarismo, tem o PL, tem o Novo, tem múltiplos núcleos organizados contra o governo. Tá? Então, eu discordo da tese de centralidade, que é a minha discordância do Eduardo. Do Felipe, eu discordo da questão de que seja só a comunicação, porque tem muita política, tem muita grana, tem muito investimento, tem um ecossistema que a gente está enfrentando que também não se combate só no campo da política, né? da comunicação. Então, é importante também dizer que, assim, é a comunicação, sim, mas não é só a comunicação, não. Precisa entender o tamanho do problema que a gente está. Dizer que é só a comunicação, para mim, é um desserviço, entendeu? Porque faz a gente deixar de olhar para outros pontos políticos que são muito críticos dentro desse processo. Então, enfim, esse era um ponto. E acaba sendo mais uma argumentação antipetista, né? Porque a comunicação do PT e desconsidera toda a indústria que trabalha contra isso. Exato. Na comunicação, na política, nas bases, nas polícias, nas igrejas, nos Uber. Assim, tem redes de interesse que atuam contra o governo que não atuam
só no ponto da comunicação, né? Atuam na militância, efetivamente. Tem política por trás. Acho que a gente não pode ser antipolítico no sentido de dizer que tudo é comunicação. Enfim, ótimo que eu estava para falar isso, consegui desenvolver esse raciocínio agora. E aí, Fernando, por que eu acho que também isso aí que você postou não vai mudar a cabeça de ninguém? Eu tenho tido muito essa experiência da Jovem Pan, né? A linguagem de dado, de gráfico, por exemplo, eu falei isso hoje nos meus stories. Hoje, a gente está gravando hoje, que é segunda-feira. Então, vocês não vão ver mais isso nos meus stories, mas vocês podem entrar nas redes do Alckmin. O Alckmin fez uma postagem hoje que era um monte de gráfico e um monte de barrinha. Flopou, terrivelmente. Aí que ele botou a cara da Madonna e ele agradecendo, falando que o Brasil está crescendo, teve um engajamento 10 vezes maior. As pessoas vão entender muito mais o card da Madonna, Fernando, do que... E é uma das grandes críticas que eu faço à Secom hoje. Porra, tu pega um cardzinho da Secom, bicho, um postzinho da Secom, tem 8 fontes, 48 cores, 90% da parada é texto. Pô, bicho, cara, eu que quero consumir, tenho dificuldade em consumir aquilo. Porque o grande jogo que a gente está sendo impactado é por uma nova dinâmica, que assim, a gente está disputando a atenção das pessoas. Está vivendo uma economia da atenção, junto com uma sociedade do espetáculo, que são duas outras obras que eu recomendo muito da galera ler, assim. Eu acho que é muito atual. O Debord é muito atual. Muito. Aqui, eu consigo ilustrar aqui de forma bem didática. Ó, o post cheio de números e tabelas de Geraldo Alckmin, 3 mil likes. O post da Madonna, 8 mil likes. O da despedida do Akira Toriyama, que faleceu, do Dragon Ball e tudo mais, quase 40 mil likes. Né? Olha isso, cara. Mas o Alckmin faz um trabalho, tem esse trabalho muito bem feito. Eu acho super. Eu peguei o Alckmin porque eu sempre elogio ele, e fica muito nítido de quem faz este tipo de comunicação que ele está fazendo. Cara, eu posto meme todo dia. Eu faço questão. Tem um número, eu não vou lembrar, eu vou recuperar um número aqui para falar o número exato. De pessoas que se informam por memes. Por memes, né? É um percentual muito grande, cara. Dado de 2019, já falava que 70% das pessoas usavam rede social para se informar. 73% das pessoas já souberam de alguma notícia. Eu vou pegar aqui a fonte certinho para citar. Eu estou vendo a notícia do Diário do Nordeste. 73% das pessoas souberam de uma notícia política por meio de memes. Entende o tamanho do que a gente está falando? Entende a curva que a esquerda sindicalista, acadêmica, intelectualizada tem que fazer para chegar nisso? Tem outro dado. Tem um dado de leitura média do brasileiro. É um dos piores dados da OCDE. Aí tem outro dado, consumo de áudio. O brasileiro é um dos que mais consome áudio no mundo. O presidente do WhatsApp ficou assustado com a quantidade de áudio que o brasileiro troca. Por quê? Porque a gente não lê. Exato. Nosso consumo de podcast. Então, Fernando, essa informação, se não circular por meme ou por áudio, ela não vai chegar nas pessoas. E assim, não tem ninguém organizado fazendo isso, entendeu? Grande. Cara, eu tenho uma paginazinha ali de 500 mil pessoas, outra paginazinha de 150 mil pessoas, e eu chego em, 300 mil pessoas por mês. É meu tamanho, entendeu? Não adianta fazer essa porra sozinho. Não vai adiantar. A nossa trajetória, Paulo, foi muito assim, né? O Zona Curva existe há 13 anos, até 3, 4 anos atrás, a gente tem quase 1.000 textos publicados, e a gente via que isso estava cada vez menos tendo alcance, né? O texto, né? A gente tinha textos de análise, tinha muitos colaboradores e tudo. Então, eu vou desenvolver um pouco para talvez você entender minha pergunta. Agora, sim, a gente está vivendo um momento que você falou essa questão do meme e tudo. E eu acho que a extrema-direita entendeu isso de uma forma muito rápida. Então, assim, e o algoritmo também, eu não tenho essa ilusão de que o algoritmo vai mudar. O algoritmo ele quer. A gente aqui, eu vou dar até um exemplo prático aqui do Zona Curva. No começo do Zona Curva, a gente tem um acervo muito grande de textos de memória sobre a ditadura militar.
Então você punha lá no Facebook o texto, e daí o pessoal que é de esquerda vinha comentar. Vinha um bolsominion, um cara de direita comentava, aí o texto começou, daí vinha mais um, daí ficava uma polêmica, que era uma polêmica vazia, porque era mais xingamento do que qualquer outra coisa, e o post bombava. Então é mais ou menos a lógica que eu acho que a extrema-direita aprendeu a lidar muito. Então às vezes parece que eles usam uma polêmica, mesmo se for uma polêmica vazia, uma coisa meio quase da Atena, assim, uma coisa meio policialesca. Olha aqui, eu tô falando isso, não sei o quê. E viraliza. Eles viralizam com muita facilidade. E a gente fica sempre assim, eu acho que a esquerda, e eu me incluo nisso, até porque eu trabalhei em jornal e tudo, a gente fica muito querendo, de certa forma, formar é bom, né? Mas formar um pouco a pessoa. Entendeu? E daí você vai, não, eu vou dar o textão porque ela vai ter que ler. E daí a pessoa não lê, você fica puto e eles estão lá fazendo meme, não sei o quê. Então, eu acho que existe também esse processo de adaptação da esquerda, que, de certa forma, combate muito esse vazio da mensagem. Não sei se você concorda comigo. Porque às vezes eu sinto que na extrema-direita é a mensagem muito que chega com muita facilidade, mas é uma mensagem, às vezes até é uma mensagem mentirosa, em muitos casos, mas é uma mensagem muito rápida e a pessoa vai ficando cada vez, vai piorando a situação de cognição dela, de educação dela. Eu não sei, eu também não acho que é minha função aqui como jornalista formar ninguém também, entendeu? Mas eu acho que se a gente ficar só também falando uma coisa mais assim direta, porque isso eu vejo muito no Insta. Você põe uma foto lá, um meme, viraliza, entendeu? Você põe um vídeo um pouco mais elaborado, essa cobertura do X se dobra. É difícil de você passar para as pessoas. Então, como a gente passa conteúdo, eu não digo de qualidade, mas alguma formação, alguma coisa, ou informação, que não seja também só gráfico, só essas coisas, que chegue mais nas pessoas, entendeu? Isso estou falando de jornalismo, como também dos políticos de esquerda também, que eles têm essa dificuldade, talvez como a gente tem, não sei, cada um no seu campo. Não sei se eu me fiz entender. Não, então, eu tenho várias coisas para comentar sobre o que você falou. Assim, eu quero comentar 3 dias, tá? Vocês me perdoam. Mas vamos lá. Primeiro, cara, a questão da direita ter entendido melhor. Eu vou citar outro livro aqui, que é o da Letícia Cesarino, chamado O Mundo do Avesso. Já teve aqui, dando entrevista. Maravilhosa, eu sou apaixonado por ela, eu acho uma das pessoas mais inteligentes e importantes da gente entender no Brasil atual, tá? Tanto que é isso. A mudança ela é tão radical que quem vai conseguir explicar ela para a gente é antropólogo, que está olhando ali para a realidade do momento, porque, de fato, o rolê está transformando muito rápido. E eu sei que eu sou muito repetitivo em relação a isso. Mas a gente não tem capacidade de se entender enquanto está acontecendo, né? Por isso a função do... Exato. E aí, quando alguém tem essa capacidade de olhar um pouquinho de fora... E, cara, a Letícia tem uma formação que é fantástica nesse sentido. Ela antes desse livro, ela escreveu um paper, que eu recomendo demais também, que é o Como Ganhar uma Eleição Sem Sair do Sofá. Onde ela justamente aborda ali a análise antropológica da figura do Bolsonaro e do crescimento dessas figuras. Quem tem outro livro que eu também quero recomendar, estou aqui na recomendação de livro hoje, que é Os Engenheiros do Caos, do Giuliano Empoli, que é um sociólogo italiano, que ele mostra como é que se organizava esse pensamento antissistêmico na Itália nos anos 2000, pô. Uhum. Entende? E a extrema-direita na Itália é uma das extremas-direitas mais organizadas de toda a Europa, porque foi a primeira a se organizar. Foi a primeira a se organizar. E eles faziam isso, ô Fernando, com lista de e-mail em 2000, com fórum, porque é isso, era o que tinha em 2000. Né? Eles botavam 1 milhão de pessoas numa praça e a imprensa ficava assim, bicho, o que está acontecendo? Não consigo entender. Né? E o maior mérito, para mim, é que ele começa a apontar os padrões que tem entre Trump, Bolsonaro, Erdogan, Itália, que é o 5 Estrelas, que ele estuda lá, né? E tal. Então, como diria Carluxo, tem método. Agora, o processo, cara, de diálogo, né? E eu queria falar, por exemplo, dos meus posts que viralizaram. Por que eles viralizaram? Ele é curto, ele é chamativo, ele é bem editado, ele vai muito diretamente contra um inimigo comum, que é uma coisa super forte, e ele fala uma linguagem da esquerda.
que é coisa do dado. A esquerda gosta de achar que entende de dado. A gente não entende. Tá? Notícia ruim, gente. A esquerda não... A gente vem de humanas. Tá? Inclusive, assim... E eu vejo que, assim, dentro do corte, é óbvio que eu faço corte para impactar. Eu não faço corte para fazer um desenvolvimento acadêmico. Desenvolvimento acadêmico eu faço em livro, em paper. Corte eu faço para que as pessoas se emocionem com aquele processo. Para que elas cheguem, aí com uma estratégia de topo de funil, e aí, às vezes, vai ter gente que quer se especializar, e eu vou trazendo essa galera para dentro do meu processo. Aí alguém vai comprar um livro, aí alguém vai ver um vídeo mais longo, um produtor de conteúdo ou um candidato, vai ver um desenvolvimento de 1 hora dessa ideia. Enfim, mas isso é uma estratégia de topo de funil. Por que isso? Porque, cara, por exemplo, vamos lá no negócio dos CACs. Ter aumentado percentualmente em função do número de aumento de CACs, em termos de segurança pública, diz muito pouco também. Isso, na verdade, diz... E foi o dado que a galera mais gostou. E, estatisticamente, ele é nulo, pô. Uhum. Um negócio que deu 2 milhões de visualizações está tecnicamente equivocado. Entende? O tamanho da zoeira. Porque aquilo ali era um recurso argumentativo. E aí eu vou entrar nessa parada. A galera, por exemplo, vamos lá, vamos continuar na segurança pública, Fernando. O que aconteceu? É importante. E, Claudinho, eu não estou falando com o Fernando porque eu não gosto de você, não, porque ele me perguntou, tá? Não, beleza, vai embora. Não, que hoje saiu uma pesquisa, 23% em São Paulo, o primeiro tema é a segurança pública. Acabei de ler aqui na Folha de São Paulo. São Paulo, os indicadores de segurança de São Paulo caíram mais de 11% no ano passado. Pergunta se alguém se importa com essa bosta. Ninguém se importa, amigo. O cara se importa se o celular dele foi roubado, se o filho dele foi ameaçado na rua, se ele está vendo alguém na rua, um morador de rua, porque isso assusta a classe média. E eu falei isso na live do Bem-vindo. Eu vou virar quadro fixo lá agora também. Eu falei, cara, não tem nada mais fascista do que um liberal assustado. Na real, é isso. Pessoas, elas se assustam, elas têm medo. E a direita explora isso de uma maneira muito mais eficaz do que a gente. Porque os caras vão lá e falam, reduz a maioridade penal, acaba com a saidinha, bandido bom é bandido morto, que é basicamente o que se faz nesse país desde 1500, que nunca resolveu a porra do nosso problema. Se fosse bom, já que os caras entregam alguma solução. Pergunta para a esquerda. Não, precisamos falar sobre o desencarceramento. Desencarceramento! Entendeu? Tecnicamente, corretíssimo. Pois é, mas não adere. Comunicacionalmente, um desastre, pô. Tu lembra, Paulo, quando o Freixo chegou a virar meme, que no debate de segurança... A luz, eu lembro. Lembra aí a galera desse caso, que esse caso é maravilhoso. O Freixo falava da necessidade da infraestrutura, né, nas ruas e tudo mais, de trazer iluminação, e que isso, de certa forma, ia melhorar a segurança pública, ia ter menos assalto, ia ter menos violência. E, porra, ele virou meme, porque no debate de segurança pública ele falou de lâmpada. Foi esse o recorte que saiu na época. Isso aconteceu recentemente com a questão das chuvas no Rio, que a ministra Aniele, que eu admiro demais, falou sobre racismo ambiental. Racismo ambiental, sim. As pessoas mal entendem o que é racismo. E aí ela propôs um salto para que as pessoas entendessem que a população negra ocupa mais as periferias e que são essas periferias que estão mais impactadas pela questão climática e que isso é também um tipo de racismo, porque é uma escolha social fazer isso, que academicamente é um termo absolutamente aceito, comum, mas vai virar meme do MBL. Porque você não preparou o público para aquela informação. Porque você não está... A gente caracteriza muito no Rio de Janeiro esse pensamento mais radical à esquerda. Não que falar de racismo não seja radical, mas onde esse pensamento se forma, e uma boa parte do pessoal também se forma do Rio, que é o IFIX, da UFRJ, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Isso no IFIX vai rodar bem, pô. Se você está ali, de cara, com alguém a 2 metros, que não é um aluno de filosofia ou de ciência social da UFRJ, esse discurso não vai pegar, pô. A gente tem que entender isso, sabe?
Isso a gente precisa entender muito. Isso a gente não entende ainda. A gente quer falar pelo povo mais pobre, pela periferia, e a gente vem com academicismo, enquanto o outro lado faz um pânico moral em cima de tudo e leva o debate de colher, né? Só ganha. Eu sou um cara muito favorável à discussão sobre mulheres, sobre negros. Eu me nego a chamar isso de pauta identitária, porque branco também é identidade, empresário também é identidade. Então, é uma luta quixotesca minha, tá? Dizer que isso é só para gerar reflexão mesmo. Agora, o Gregório até falou uma vez uma coisa interessante, Paulo, que o bolsonarismo, se for dentro dessa coisa que toda identidade é do mal... Totalmente identitarista, pô. Totalmente... Lógico que é. Porque o que gera conexão, o que gera comunidade, é a identidade, pô. É lógico, entendeu? Tudo é meio identitarismo. Não é número. Não é explicar Guy Debord, sabe? E aí, por exemplo, teve um outro vídeo que eu postei essa semana, que rodou super bem também, que a galera foi no dia seguinte da luta do Bambam contra o Popó, e eu cito assim, uns 10 indicadores econômicos que estão indo bem, e o cara está falando, ainda que os números digam isso, não é o que o mercado da esquina está dizendo. Eu vou dar uma respirada para controlar os termos que eu quero falar sobre isso. Mas, assim, ele chega muito mais no coração das pessoas com o discurso do preço do arroz no seu mercado do que eu falando que o PIB subiu 2,9%. E é isso que a gente precisa entender. Sim. Paulo, por que você não vai, então, para essa linguagem mais emocional? Porque eu não quero, porque não é meu público. Porque eu quero me comunicar com vocês, com este público que está aqui hoje, com esse público que vai entender o que eu estou falando, porque eu trabalho com comunicação. O que me interessa é pautar a discussão sobre comunicação. E eu pauto a discussão sobre comunicação nesses cortes com número, porque é o que a nossa galera da esquerda gosta. Então, eu entendo o meu público. Eu vou ali num lugar de enfrentamento, de ocupação, falar a língua do meu público e dizer, meu público, a nossa linguagem está ultrapassada. As pessoas estão pouco se fudendo se o PIB cresceu 2,9%. Uhum. E a gente precisa entender isso. Saca? Por quê? Se a gente não começar a abordar, eu vou voltar na segurança pública. Se a gente não começar a voltar a abordar... Sabe alguns vídeos que eu fiz que deixaram a direita maluca? Eu fiz assim, quem se importa com a vida do policial é a esquerda, para defender as câmeras. Os caras ficaram malucos, pô. Porque morre menos policial quando tem câmera. Exato. E, bicho, e aí vem um policialzinho que fica lá isolado dentro da delegacia, falando, porra, obrigado, cara, por ter dito isso, agora eu tenho um argumento aqui. Sabe? Do que, bicho, a galera que está fazendo o discurso, não, porque as câmeras impactam a taxa de homicídios em X%, que é uma fala que eu faço também, mas não é isso que toca as pessoas. Toca as pessoas quando eu falo, tá lá à direita, ó, apoiando ditadura em El Salvador. É ditadura, irmão, não é tudo ditadura? Venezuela é ditadura? El Salvador é ditadura, pô. Não, mas por quê? A gente tem que se aproveitar dessas frestas que os caras usam. E no emocional. Então, mas esse ponto que eu queria pegar contigo, o emocional, né? Porque a gente, hoje até, por coincidência, eu estava aqui, minha filha está doente, estava no carro levando a casa da mãe, não sei o quê, cheguei até em cima da hora, eu estava ouvindo o Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é um cara que escrevia na Cara dos Amigos, há muito tempo ele tem um podcast, e chama, vou até indicar, Modo de Produção Acústico, são curtinhos os áudios dele, estava falando do Milei, da extrema-direita, e ele estava falando muito dessa parte irracional que está acontecendo hoje. Ele estava falando do Milei, da galera que votou no Milei, e estava falando também dos evangélicos. Então, me parece que você falou, e eu concordo muito, né, nesse aspecto, como a extrema-direita mobiliza as pessoas pelo emocional. Às vezes até pelo emocional, pelos piores sentimentos, que é o medo, a raiva, botar, tipo, sair xingando todo mundo, não sei o quê. Então, me parece que isso vai dentro do movimento, né? Você está citando até aqui vários autores, do movimento muito assim,
do irracional e do anti-intelectualismo, do anti-reflexão, que é uma coisa até que a gente tenta fazer aqui, e que às vezes parece que você está um pouco na contramão, porque se assim, a gente contratou até que, vou até abrir um pouco aqui, assim, que a gente contratou um pessoal mais jovem que faz mídias sociais para a gente. Então elas, você tem que ir para o TikTok, Fernando, você é um cara carismático, você tem que... E eu tenho uma certa dificuldade, né? Tenho 52 anos, 30 anos de jornalismo, não sei o quê, então eu tenho uma certa dificuldade com essas coisas. Porque me parece que eu estou também... que não é muito a minha praia, não sei o quê. Você não acha que também dentro desse movimento todo que a gente está vendo, existe uma coisa meio anti... Porque a gente viu como a extrema-direita era anti-intelectual, é anti-arte, anti-intelectual, eles são qualquer tipo de reflexão. Antipolítico. E antipolítica, assim, entendeu? É tudo na base da comunicação que vai em cima, não gera nenhuma reflexão, mexe só com o emocional. Até a gente conversou muito com a Letícia quando ela esteve aqui, a Letícia Cesarino, e no final a gente até brincou, falou, então acho que a internet não deu muito certo, né? Assim, a gente estava brincando até no final. A gente vai concordar muito que a internet não deu certo. Aquele livro que eu falo do Cultura da Participação, eu gosto muito porque o início dele é um pedido de desculpas. Porque uns anos antes, ele tinha escrito um livro chamado Lá Vem Todo Mundo, que é de 2010, salvo engano. Em 2, 3 anos, ele fez outro livro, e esse livro dele vendeu pra cacete. O Cultura da Participação não foi o dele que vendeu tanto. E aí ele fala assim, gente, a gente era muito otimista. E é isso, cara. Eu estava organizando o TEDx em 2010. A gente realmente achava que ia mudar a porra do mundo na internet, entendeu? Uhum. Você achava, pô. A gente era bizonho nesse nível. A gente acreditava nisso. Todo mundo ia se ilustrar, de certa forma. O sonho de 2013 era isso. Era um movimento distribuído que ia mudar a sociedade. A questão é que a direita capitalizou isso muito bem. E a Letícia explica isso muito bem no livro dela, quando ela fala que, cara, quando você desestrutura o processo de comunicação, você favorece o discurso que estava na periferia, que era o teu tio doidão, pô, do churrasco. Exato. Que agora está conectado com outro tio doidão. Tu acha, então, que a gente esquerda, né, comunicadores de esquerda, tem uma parcela aí na criação do bolsonarismo, de tanto que a gente o denunciou por seus absurdos? Ali naquele período de... Essa é uma boa questão. De CQC, hoje de super top. Essa pergunta é boa pra cacete. Aí eu quero falar de uma outra parada. Tem um livro novo do Felipe Nunes e do Thomas Trauman. Eu não sei o que do Abismo. Isso aí. Eu vi uma entrevista dele, mas eu não lembro. Peraí que eu tô no Google aqui. Biografia do Abismo. Biografia do Abismo. Muito obrigado. Isso. No Biografia do Abismo, em algumas entrevistas, isso o Felipe fala muito, muito aberto, o Felipe fala, o identitarismo, e eu já começo a ficar irritado nesse lugar, criou e fortaleceu a extrema-direita, e fez crescer a extrema-direita. E, cara, aí eu volto na Letícia. Não é que o identitarismo e as mulheres e os negros e os gays criaram ou fortaleceram a extrema-direita. É que a dinâmica de comunicação mudou, nós estávamos no sistema, a gente era a situação. Né? E assim, a gente trabalha com marketing político, tem uma máxima que a gente fala que, cara, ser oposição é uma delícia, porque o teu trabalho é basicamente bater nos outros. Uhum. E bater muito tranquilo, cara. Bater muito tranquilo. É muito mais fácil do que gerenciar a máquina de um país com quase 250 milhões de pessoas. Continental. Com um congresso com... É isso, com 370 conservadores num congresso de 520, sabe? 12. É um negócio maluco, pô. É óbvio que vai dar um trabalho do inferno gerenciar um troço desse e evitar os retrocessos. Sabe? É por isso que a minha grande crítica ao governo, que eu me permito, e não é que eu não tenha outras, é a comunicação. Mas comentando umas outras coisas que vieram na tua fala, Fernando, dessa minha mania de comentar tudo. Você falou sobre evangélicos. Cara, outro dia eu abri a caixa de pergunta. Eu tive a honra de fazer a campanha do Lula com evangélicos. Assim, foi a maior experiência profissional da minha vida, assim, um negócio que é absolutamente fantástico.
a pergunta era a seguinte, tipo, como é que a gente leva a verdade para essa galera? Eu me emputeci muito, cara. Gente, a pergunta já começa muito errada. Sim. Porque você desconsidera que hoje, recomendo muito que leiam o Spire também, que escreve muito sobre a questão dos evangélicos. Deixa eu tentar lembrar também o nome do livro dele, porque é muito do cacete, assim. Povo de Deus. Quem são os evangélicos e por que eles importam? Cara, a gente está falando de 1/3 da população. Que desse 1/3, 2/3 odeiam a gente. Só que esses 2/3 odeiam a gente, mas até 2014 estavam dentro do governo. Vamos começar nesse lugar. Crivella era ministro da Dilma. Vamos lembrar aqui. Tá? Malafaia era nosso. Vamos lá. Estou falando de 10 anos, gente. Não é outra geração, não é outra vida, não é outro nada. Tiveram rompimentos após esse processo? Óbvio. Teve uma série de coisas. Inclusive, eles se organizando e entendendo que podiam buscar uma plataforma política. Porque, amigo, se você tem... E quem mostrou isso, na verdade, foi a Marina Silva em 14. Teve muito Marco Feliciano também. Oi? Marco Feliciano também. Se encontrou ali. Mas a Marina, cara, faz 19% dos votos, bicho. Só por parecer evangélica, porque nem o discurso era. Ó, ela era evangélica e ela tem uma estética muito evangélica. Quando ela se testa novamente, ela vai para 3%. Ela vira o Ciro. O que são esses 16%? É evangélico. Uhum. De onde Bolsonaro parte para montar a base dele? Deste lugar. Junto com, obviamente, a direita que quase elegeu Aécio, ali em 14. Vamos lembrar, Aécio bateu na trave com 49%. A oposição já estava muito bem estruturada. Enfim, estou falando da questão dos evangélicos, cara. Por quê? Porque a questão dos evangélicos, ela é muito... que a gente não entende. Né? Agora, os evangélicos odeiam a pauta de armas e violência, odeiam a pauta de discriminação. Tá? Não a pergunta muda muito quando é sobre a aceitação ou sobre do tipo, se for gay, tudo bem para você? E os evangélicos, tudo lá em cima no sim. Tudo bem. Agora, você coloca um discurso na boca dele a favor de gays, o nível de rejeição vai estourar. Então, assim, a gente precisa entender para esse público, não é que seja, vamos lá, eu estou obviamente generalizando, mas qual é o movimento aqui que a gente vê? Não é que o cara quer que todo gay morra, mas a partir do momento que isso vira uma ameaça para o estilo de vida dele, isso é algo muito mais complexo de ser analisado, entende? Por isso que o pânico moral tem que estar presente sempre. Né? E, sinceramente, gente, a gente sempre fez um pânico moral tão bem. O que foi a oposição ao plano real, se não um pânico real? Pânico moral. Sabe? Era um bom plano. A história mostrou que era um bom plano. Estava ali fazendo oposição, pô. Sabe? Por que isso? Porque, volto a dizer, ser oposição é uma delícia. É fácil. Exatamente. E aí, por exemplo, eu vou pegar outro exemplo que vai muito nessa linha. Quantas medidas econômicas do Haddad a gente não estaria xingando se fosse assinado pelo Guedes, né? Entendeu? Nicolas. Vamos no Nicolas. Primeiro, essa galera entende... A galera tá fazendo zoeira do perfume do Bolsonaro e do perfume da Michelle. Cara, isso cria conexão real com o público. Eles estão descendo as pessoas no funil de relação. Se o cara já te adora e ainda tem o seu perfume, ele tem um nível de relação contigo que você pode falar os caralho dele, pô. É extrasensorial, né? Esquece. Como assim você está falando mal do meu cheiro? Entende? Que a gente está completamente perdido nesse rolê. E a gente acha super bonito criticar, pô. Vamos no Nicolas. Nicolas, essa semana, numa live, entra uma mulher e pergunta: o que tu acha da Terra plana? E ele sai, cara, com um sorriso. Você fala, cara, se eu não te odiasse tanto, eu ia gostar de você, porque o sorriso do bicho é bonito. E ele sorri e fala de uma maneira tão humilde. Cara, sabe que eu nunca me aprofundei nesse tema? E aí o que a gente da esquerda faz? Propaganda para ele. Ele, sendo humilde,
E aí, Fernando, vamos voltar aos dados e à linguagem e como é que a gente explica às pessoas. Em 2022, é o último dado disponível, segundo o nosso querido IBGE, eu tenho 19,2% da população com ensino superior. Ensino superior. Desse percentual, uma parte ínfima é de exatas. Porque a gente não forma mais exata do que humana, não. Nossa formação maior é humana. Então, quantas pessoas vão entender uma análise estatística, bicho? Entender. É muito pouca gente, cara. Sabe? E aí você estava falando uma coisa que eu me identifico muito também, Fernando, porque eu sempre odiei esse rolê, cara. Sempre odiei. Da internet, da exposição, desse processo. Tanto que quando eu abro a Baselab, quando eu formalizo a Baselab em 2019, e de 2016 até 2019, e até a pandemia, ou seja, de 2016 até a pandemia, você vai achar vários vídeos meus batendo no peito e dizendo: jamais serei uma agência de comunicação. Porque eu falei, cara, não, eu sou um profissional de planejamento, me respeita, pô, é meu lugar aqui. Sabe? Tô falando do Paulo de 2016. Tá? E aí veio um negócio, cara, chamado pandemia. E eu tinha acabado de me separar, estava morando sozinho, então, cara, meu grande recurso para não surtar foi basicamente trabalhar 16 horas por dia. E estava ali, na frente de um computador, cara, live, não sei o quê. A galera começou a associar a gente ao digital, porque a gente tinha feito uma campanha muito boa de digital em 2018. Mas por causa dos comunicadores que estavam na campanha, não era por causa de mim. Eu fui coordenador geral da campanha. Aí, ó, me aproveito da narrativa, surfo e tal. Mas é a partir de 2020 que eu faço esse giro e falo, cara, não tem como, dentro do nosso mercado, para ocupar o espaço que a gente quer ocupar, não falar mais de comunicação, ficar falando de planejamento. A gente vai ter que fazer planejamento de comunicação e depois eu comecei a fazer a operação de comunicação. E assim virei uma agência. Mas odiava tanto quanto você. Eu sou também de outra geração, não sou, eu tenho 38, né? Não tô nesse rolê, tipo, quero brilhar no TikTok, sabe? Só que as coisas foram me levando para um lado. E, cara, por exemplo, vocês perguntaram no início um negócio que eu não respondi. Como é que eu cheguei na Jovem Pan? Com assessoria de imprensa, cara. Eu busco espaço na imprensa para falar. A Jovem Pan abriu esse espaço. Do mesmo jeito que o Brasil 247 já me abriu espaço, que o Brasil de Fato já me abriu espaço, que Folha, Globo, tal, já tinham aberto espaço. Até para o Estadão eu já tenho isso. Falei, já fui para o Estadão, né? Já falei até com a Gazeta do Povo, vamos lá de Jovem Pan, pô, tá tranquilo, tá de boa. Vamos. Pelo menos já andou por toda a mídia. Dei um rolê por aí. Então, enfim, resposta longa para perguntas curtas. Mas eu queria abordar um outro assunto com você, Paulo. Essa questão da... Eu estava lendo um texto em outras palavras e daí eu caí nesse dado, que para mim é muito assustador, que 38% dos eleitores americanos ainda acreditam que a vitória do Joe Biden foi ilegítima. Tem um número aqui, entre os republicanos, é um número... Deixa eu ver se eu acho aqui. Sei lá, é mais de 60%, tá aqui, ó. 69%. É muito parecido com os dados brasileiros, tá? Então, mas daí, assim, você estava falando do Nicolas, né? A gente estava falando do emocional e tudo, mas existe também um componente muito, muito forte, porque não existe um limite. Eu queria fugir dessa palavra, mas eu vou falar, um limite ético. Então, existe a mentira deslavada, como eu acompanho política há 30 anos, eu sou jornalista, eu acompanhava antes, quando era moleque, já gostava. Então, eu nunca vi tanta mentira. Você vê, um dado desse é absurdo. Assim, os caras acreditam que até hoje, né? E boa parte dos bolsonaristas também, que estavam na Paulista. O maluco falou que nunca se aprofundou na Terra plana, irmão. Olha aí. Então, presidente da Comissão de Educação. Existe a mentira mais simples, mais banal, mais escrota, mais... Sei lá, é difícil de classificar uma bobagem dessa, porque o cara, às vezes até o cara sabe, mas que nem o Bolsonaro lá comendo farofa, derrubando, entendeu? Então existe... Aquilo ele não roubou também. Esse caso da farofa é ótimo, eu vou anotar para você, eu volto nele depois.
Não, mas parece que assim, vamos tratar todo mundo como idiota, e isso, não queria falar essa palavra idiota, mas manipular uma quantidade gigantesca de pessoas, e eles mostraram que isso era muito fácil através dessa ferramenta nova. E uma manipulação da mais vagabunda, às vezes. Você olha e você fala assim, porra, e o meu trabalho aqui, que eu fico aqui, poxa, a gente trabalha pra cacete para fazer chegar agora em 50 mil, estamos sempre lutando, eu estou muito tempo, tenho 2 filhas para criar, e os caras conseguem fazer fazer as pessoas engolirem qualquer mentira da mais insana possível, assim. Você fala, puta merda, acho que... A famosa mamadeira de piroca, pô. Exatamente. Mamadeira de piroca, cara. Melhor fake news da história, bicho. E aí, eu respondo. Porque, assim, parece que, assim, eu não quero formar, mas, assim, aí tá, muita gente... Não, e daí na esquerda existe um discurso que me irrita bastante, que é assim, mas é educação, o povo não é educado, a gente vai ter que educar o povo para um dia eles terem consciência social. Então, cara, eu ouço isso aí há 30, 40 anos e não aconteceu ainda, né? Agora eu já estou com 52, vou fazer 53 esse ano, não vou ficar mais esperando isso, porque, né, tipo, então vamos tentar usar as ferramentas que a gente tem, né? Você também aí, né, nessa área do marketing político, deve... Né, tem que também lidar com essa realidade no dia a dia, porque não adianta a gente ficar esperando as pessoas ficarem ilustradas ou lerem 10 livros por mês, entendeu? Que isso não vai rolar, entendeu? Então, como a gente trabalhar com essa realidade que é uma realidade punk rock cruel, né? Assim, né? Também no marketing político, né? Cara, o americano médio é muito doido. O Brasil ter como referência os Estados Unidos fala muito sobre a gente. Né? 40% dos americanos acreditam que existe anjo. Não é que existe Deus, que existe algo superior. É anjo. Anjo, asa, auréola, é nesse lugar. Esse dado dos Estados Unidos. É querubim mais padrãozinho que... Não, querubim lourinho. Querubim lourinho, pô. Querubim lourinho. Esquece. A cara do Trump ainda, assim, meu Trump. Assim. Aí seria laranja. Mas mas, cara, se liga. Pegar uma outra. Uma parte enorme. Quem explica isso que você está falando, Fernando? É o Juliano da Empoli no Engenheiros do Caos. Tá? Que é o quê? É um método, cara. Eu falei uma coisa que eu passei muito batido, vou voltar e vou reforçar. E é onde o Felipe e o Trauma acertam muito no livro deles. Que eles falam eu inclusive estou lembrando que eu não concluí meu raciocínio, que é super comum, tá? Eu tenho um pouquinho de TDAH. Que eles falam ali que a parte de ideologia está muito consolidada para os dois lados. E a pesquisa da Quaest, inclusive, essa semana, aponta isso muito bem. Tem um cansaço, mas ninguém também consegue resolver essa porra. Por quê? Porque o movimento distribuído vai levar a coisa para dois polos mesmo. O que é, inclusive, a natureza política, gente. A política se faz a partir do debate do contraditório. Isso é o que forma a política. Tá? A democracia nasce justamente para se opor à sofista na Grécia. Mas, enfim, sem querer dar muita volta, por que isso importa muito? Porque se a tua dieta de informação é Record, Jovem Pan, Revista Oeste, Antagonista e Zap, repara, tu pode ser um cara super informado, bicho. Tá o dia inteiro olhando 3 lugares, TV, rádio e celular, e recebendo confirmação de viés nos 3 lugares. E isso, amigo, é muito difícil de superar. Enfim, tendo até a falsa sensação de escolha ali, né? Não, porque, outro dia eu tava na live do Bem-vindo e a galera falou assim, não, mas tem que botar dinheiro na Globo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Essa galera não tem... Se eles pudessem quebrar
o número da Globo no controle deles, eles quebravam. É neste nível que a gente está falando. E esquece, porque o bolsonarista não acredita em nada que se diz no Jornal Nacional. E digo mais, se algo for dito no Jornal Nacional, é meio caminho andado para ele não acreditar. Uhum. Foi o que fizeram com pesquisa, por exemplo. É muito fácil, tipo, cara. Nem a galera de exatas entende estatística, a população vai entender. Não vai entender, pô. Não vai entender. Mas isso não é e aí o Biden, quando abre uma forma de agir que eles sempre argumentam nessa forma de atacar o meio ou a pessoa que está trazendo a notícia como forma de descredibilizar, e aí não entra no debate em si, né? Fica ali no ad hominem, como se fosse. É porque a disputa, ô Claudinho, ela é, de uma certa forma, cara, multimodal. Existe o tom? Existe o tom. Mas se o tom estiver na Globo, não adianta o tom. Então você tem o tom e a distribuição. E aí você tem também o emissor. E aí eu estou voltando lá na teoria básica de comunicação. Você tem que entender o emissor. Você tem que entender a mensagem. Tem que entender por onde essa mensagem se distribui. E entender o comportamento do receptor. E parece que a esquerda não entende mais o que é McLuhan, bicho. E cacete, eu sou administrador, cara. E é só o básico do básico. É aula 1, sabe? É tipo você chegar na faculdade de administração, o cara fala, bicho, vocês têm que ser meio organizados, sabe? Porque é meio que isso que a gente faz aqui. Sim. Então, assim, a gente passou a ignorar a análise do o tom, a distribuição, o receptor, o canal. Assim, a gente simplesmente rasgou McLuhan. Entendeu? Tô falando besteira, Fernando? Você que é da área? Não, mas assim, como você estava falando, eu estava voltando lá no começo que você estava falando do Bonner. Porque, assim, o problema. Que a gente também é um Bonner, só que a gente aqui é um Bonner, só que o Alan dos Santos é um Bonner também, entendeu? Esse que é o problema. Sim. Sim. E daí, tipo assim, e tem vários. Assim. E quando você entra nos canais, eu sei que você estava até falando 247, da Fórum, tudo, mas eles têm tantos canais, eu estou falando da extrema-direita. Esquece. É surreal, assim. É uma coisa que. Um grande investimento que a direita faz é no ecossistema. Me deprime. A gente não consegue nem se juntar, entendeu? Você entra no MBL, você recebe uma formação de influenciador digital. Na inscrição. Isso é esperado de você. Também é esperado que você seja incel, mas isso é outra coisa. Já tem vários que já são mesmo também. Porque até para fake news, ô Fernando, por exemplo, vou voltar na mamadeira de piroca, porque eu acho mamadeira de piroca um caso, e quando a gente estava estudando e trabalhando na campanha do Lula, deu para ver isso muito bem. Qual é a grande tendência, cara, dentro de um processo distribuído de comunicação? Já não é mais um processo de comunicação de massa. É segmentação, pô. O Trump, naquela crise da Cambridge Analytica, que conseguiu dados que não era para ter, e que mudou toda a política de dados da Meta no mundo e tal, ele criou mais de 2.000 microsegmentações diferentes. Então, assim, a mamadeira de piroca chegava num lugar que tinha que chegar. O Lula satanista chegou na igreja evangélica. Mas é óbvio que não vai chegar em Pinheiros ou na São Salvador. Porque são dois públicos completamente distintos, pô. Uhum. Entende? Comportamento completamente diferente. Mas é muita grana também. Vamos falar português. Tem uma coisa. Muita grana! Muita grana. Muita grana. Mas cadê o Brasil paralelo da esquerda, Fernando? Então, Brasil sabe? Paralelo. Cadê o dinheiro do governo federal, bicho? Incentivando formadores de opinião. Eduardo Moreira está fazendo, né? Não, o Eduardo Moreira é o nosso Bonner, mas ele não tem 1% do tamanho do Brasil Paralelo, pô. É muito louco, né? Aquilo ali tem uma grana, um nível de grana de fora, amigo, que esquece. Aquele monopoliza. Para mim, é Eduardo Moreira no céu. Eu não estou falando mal do Eduardo Moreira. Eu estou falando que a gente precisa de 100 Eduardo Moreira. Ou a gente precisa... Que, inclusive, que é outra coisa desse novo momento.
o Brasil, na economia, um dos grandes erros foi aquela aposta nos supercampeões. Isso é muito bem desenvolvido dentro da academia, na parte de economia e tal, que inclusive é política econômica do Geisel, tá? Que a Dilma repetiu. Mas, questões à parte disso, esse processo de escolher a Choquei, o Felipe Neto, o Eduardo Moreira e os grandões aqui, e não trabalhar no meio do caminho, nessa galera que tem 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, na galera que está falando de bairro, na galera que está falando de outros, de vida fitness. Cadê o influenciador fitness progressista, pô? A galera tá consumindo pra cacete isso, entendeu? O Serra Pilheira, que é um instituto lá ligado ao Itaú, fez um edital recente que eu achei muito maneiro, que era justamente isso. Tipo, influenciadores fitness que estejam à disposição para fazer divulgação científica do que funciona e do que não funciona. Só que assim, é isso. O investimento do Serra Pilheira também mesmo sendo os herdeiros que sentem culpa lá do Itaú, é pequeno, perto do tamanho do problema que a gente tem, bicho. Verdade. Mas daí vai até uma queixa com as pessoas que algumas pessoas, não, outras foram ótimas, mas algumas pessoas que a gente traz aqui para o Zona Curva, e assim, a esquerda, às vezes, não tem o hábito, por exemplo, assim, eu lembro do Bolsonaro, ele em qualquer canal, se tivesse 5 mil inscritos, ele estava lá, divulgando o canal. Aí, depois que ele saía, o canal tinha 100 mil inscritos, 200 mil inscritos. Você traz, às vezes, um vereador, um deputado, eu não vou nomear de forma alguma, o cara nem para retweetar, você marca a pessoa. Então, falta uma visão também de você não está só... Formação de campo, de ecossistema, pô. Então, eu estou divulgando as suas ideias, cara. Lá, você é um vereador, você não quer ser deputado, não quer ser deputado federal, e a pessoa às vezes não tem. E às vezes não curte a própria entrevista. Não curte a própria. Não, mas não é que a pessoa não gostou da entrevista, é porque eles não têm essa visão de comunicação. Não mesmo. Tem, não. Gente, eu vou muito em Brasília, né? Essa semana passada eu estava em Brasília. Você pega a estrutura de um desses novos gabinetes da direita, metade do gabinete é comunicação. Sério. Tá certo, tá errado? Eu tô trazendo um dado. É o que é. Dá para problematizar isso? Dá para problematizar isso pra cacete. Tu entra num gabinete de um cara institucionalizado, com território, bem votado e tal, da esquerda, tu tem um malandro ali fazendo design, impulsionamento, WhatsApp, feed, respondendo as pessoas, respondendo e-mail, falando com a imprensa, gravando, fazendo cobertura de plenário. Porra, bicho, vai dar errado, né? Vamos combinar? Vai dar errado. Não tem como, cara. Não tem comunicação, não tem segredo. É recurso, pô. Lógico. Você não investe, não tem como, não vai ter retorno. Se vocês fizerem aqui 10 vezes mais programa, vocês vão notar que o crescimento vai ser mais rápido. Por quê? Você está fazendo um esforço de produção e de distribuição muito maior. Se você pegar e fizer um canal de cortes, igual, sei lá, o Casimiro faz, isso vai replicar para o teu canal maior. Bicho, é uma ciência quase exata. Sabe? Agora, a galera da esquerda aparentemente não quer entender isso. É isso. Aí, tem umas porra que me deixam muito puto, né? Gente, eu tô falando um pouco mais de palavrão do que o normal, porque eu tô totalmente à vontade, isso não é um problema, não. Mas aqui Se vocês quiserem, bota uma tarja, assim, um pi, uma coisa que tá de boa. Às vezes o YouTube que não gosta, mas a gente aqui não tem problema. Deixa o couro comer. Eu tô muito à vontade falando, mas enfim. E agora eu já até me perdi no raciocínio do que eu ia falar. Ai, caceta. Pro Nicolas, pra comunicação. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu volto. Acontece o tempo inteiro. É isso. Minha cabeça é assim. Bom, vamos. Eu queria tocar um assunto que a gente nem chegou ainda, que esse ano tem eleição. Né? E o que esperar, Paulo, dessa porra? Já tô no palavrão também agora. Fiquei à vontade. Porra, obrigado. Agora eu tô mais à vontade ainda. A gente vai se poder, né, Claudinho? Vamos lá. Vamos combinar. Vamos olhar para a eleição de 22, que é a última referência nacional, e vamos olhar para 20, que é a última referência municipal. Né? Lembrando que, para quem não acompanha tanto política, nós temos 2 ciclos eleitorais no Brasil.
Um que você elege prefeito, vereador, e em outro que você elege senador, deputado, presidente, governador. A gente está no ciclo municipal. A gente está falando, teoricamente, de problemas municipais. Por que eu estou falando teoricamente? A campanha de São Paulo, por exemplo, está absurdamente nacionalizada, mas ela é exceção. Eu queria falar de São Paulo porque eu acho que São Paulo é exceção. A campanha municipal, de maneira geral, Claudinho, ela é uma campanha muito pragmática. Então não vai ter o cara que vai se eleger por causa do Bolsonaro? Vai. Mas se esse cara não conseguir conversar com as dores reais da população, ele vai ser o bobão do Bolsonaro. Eu sei porque eu fiz isso em Cabo Frio em 2020, contra o cara que era o líder da bancada bolsonarista e que tomou um 60-30. Ele foi espancado por um senhor de 80 anos numa frente de esquerda. Porque, basicamente, a gente falou sobre algo muito simples. As dores das pessoas. É o emprego, é o buraco, é a iluminação, é o incentivo ali do negócio local, é segurança. Paulo, segurança não é pauta municipal. Vou te falar. Tecnicamente, você tem toda a razão. Zé Bonifácio. Fui marqueteiro Zé Bonifácio. Falecido Zé Bonifácio, inclusive. Grande homem. Aprendi muito com o Zé. Porque, cara, o que acontece? As pessoas estão querendo saber, irmão, tu consegue construir uma ponte sem roubar? Tu consegue botar uma escola de pé? Consegue dar um emprego pro meu filho? É esse o rolê, pô. Então, assim, campanha municipal é muito mais isso. E por que isso é ainda pior pra gente? Porque, como diria Mano Brown, amigo, a gente está muito afastado, né? E está afastado por razões várias, assim, mas teve uma mudança social, e possivelmente é a última vez que eu vou citar essa revolução hoje, que é o quê? O cara que é Uber, ele não entende que ele é trabalhador, não, cara. Ele é empreendedor, pô. Ele está fazendo o horário dele. Ele está deixando de obedecer a ordem, o horário, de ser humilhado num chão de fábrica, pô. Tem que entender que isso para o cara é um avanço. Agora o cara decide, se ele não for trabalhar um dia, ele abriu mão do dia de trabalho dele, pô, mas não vai ter ninguém enchendo o saco dele, não. É o dono de si próprio. E aí a gente pode ir para uma teologia, a gente pode ir para a análise do discurso liberal. Eu estou falando sobre o resultado. O resultado é, o mundo do trabalho mudou, a gente ficou um discurso velho, todas as grandes instituições, porque dentro desse processo super distribuído, as instituições perdem confiança. Você tem menos confiança hoje nas igrejas, no exército, você tem menos confiança hoje nos sindicatos, nas empresas, do que você tinha 10 anos atrás. Tem esse livro eu nem recomendo, porque ele faz um corte muito bom, que é um livro grossão, que eu acho que não vale a pena para quem está estudando o assunto, que eu usei muito no mestrado, cara, que é o Jogando Boliche Sozinho, do Putin. E ele vai mostrando, cara, como teve lá a era de ouro do associativismo americano e como as pessoas simplesmente pararam de se conectar e começaram a se fechar. Só que ele escreveu isso década de 80, 90, salvo engano. Não é um livro tão novo. Só que ele faz essa comparação ali com os dados de, por exemplo, inscrição em clube da década de 50, sabe? Para mostrar que teve uma mudança demográfica que levou... E o título do livro, que é super interessante, é o que tem de mais interessante no livro, para além dos dados, é porque é o seguinte: tinha um cara negro que, no auge do período de segregação racial americana, conseguiu uma transfusão de órgão vindo de um cara branco. E isso só foi possível porque eles jogavam boliche juntos. E por isso o título do livro é Jogando Boliche Sozinho. Então, assim, isso se perdeu um pouco também. Né? É interessante a gente entender que, cara, o mundo do trabalho mudou. Eu estava conversando, tive outro dia a honra de conversar com o ministro Lupe. Cara, os jovens não querem mais saber de previdência, amigo. O tamanho do rombo e do problema que a gente vai ter para segurar a previdência, o discurso da esquerda é pró-direitos, né? Todo mundo aqui vai concordar que direito trabalhista é bom. Sim. Quantos brasileiros têm CLT? Cada vez menos. Hoje em dia é muito pouco. Né?
Pós-uberização. É um discurso de elite, pô. Eu tô falando que no Brasil, 44 milhões tem trabalho formal. O resto não tem. E os outros Um país que está com 230 milhões de pessoas, Sim. eu estou falando com 20% dessa galera. O nome disso é elitismo, não tem outro nome, não. Mas entende? Paulo, TLT virou uma parada que, do jeito que a gente conduziu o mundo, a economia e a vida até aqui, virou uma coisa da elite, pô. Que é uma loucura pensar, né? É isso. A gente fica com essa cara de cu, porque, assim, é difícil pensar nisso. Que a gente está defendendo uma parada que 80% das pessoas, deveriam ter acesso? Deveriam ter acesso. Cara, eu tenho empresa. O custo para você ter alguém PJ, tu consegue pagar o dobro do salário da pessoa, PJizando, do que você pagaria CLT. Então eu posso te oferecer 5 mil carteira assinada ou 10 mil PJ. A gente precisa discutir isso, cara. Não dá mais para botar essa porra embaixo do colchão, sacou? Não, até porque se tu deixar na mão do trabalhador escolher, ele vai escolher o PJ também, muitas vezes, né? Tendo essa discrepância. Porque ele sequer se entende trabalhador. É verdade. Ele se entende empresário, pô. A gente fica sacaneando o CEO de MEI, mas o cara que tem a empresinha dele de bolo de pote tem mais independência do que esse cara que está na CLT. E possivelmente ele escolheu abrir mão disso. Alguns deles, não digo todos, não, mas alguns escolheram abrir mão disso. É difícil, gente. O mundo mudou muito, né? Mudou muito. Não, que eu queria falar um pouco da eleição, a gente está falando de eleição municipal, eu queria falar um pouco da eleição aqui em São Paulo, de 2020, do Boulos, né? Eu acompanhei muito, eu acho que foi uma das poucas campanhas, isso se comentou muito depois também, mas eu comecei a ver, falei, poxa, tem uma coisa diferente aí, e me parece que ele conseguiu se comunicar muito com o pessoal mais jovem, com o pessoal de 18 a 30, assim, foi uma comunicação, ele fazendo coisa de game e não sei o que, parece que é uma coisa que, de certa forma, ele não foi eleito, né, porque também tinha a questão do Covas, era muito difícil aqui, né, o Covas já estava, tanto que ele morreu logo depois, né, de assumir, né, e a gente herdou essa trolha aí do Ricardo Nunes, mas, assim, me parece que teve alguma coisa que foi uma das poucas campanhas de esquerda que parece que soube usar o digital de uma forma satisfatória, tanto que ele teve muito voto, né, o Boulos, e com toda a campanha da direita, dizendo que ele era baderneiro, invasor de apartamento, de casa, que ele era comunista, e isso até no momento que era, né, o governo Bolsonaro, né? Então, o que você acha que isso pode ser replicado esse ano aqui em São Paulo, pelo Boulos? Cara, São Paulo vai ser uma campanha muito diferente do resto do país todo, tá? Vou dar um exemplo prático. Boulos já definiu vice. Quantos prefeitos, candidatos a prefeito no Brasil já definiram vice? Pouquíssimos. Tá? Então, a eleição aqui em São Paulo está muito adiantada e está muito nacionalizada. Se você for para o Rio, por exemplo, o Eduardo Paes está jogando paradinho, quer nem falar de vice, olhando para as capas, com calma, montando ali quem vem de vereador, quem não vem, montando os cacarequinhos dele. E o PT oferecendo, né? Quer Aniele, quer Freixo, pega alguém. E devia levar a Tainá de Paula, que é o melhor quadro do PT lá do Rio. Mas, enfim, que inclusive vai estar no lançamento lá do livro na sexta-feira. Eu realmente gosto muito da Tainá. Mas o PT é complicado também, cara. Assim. Agora, tentando responder um pouco tua pergunta, Fernando. Cara, vai ser muito polarizado. Então, eu acho que vai repetir muito o cenário presidencial, tá? Vai ser aquele negócio resolvido com 2%, 3%. Tá? Porque vai para segundo turno, obviamente. A tendência é que vá Boulos e Ricardo. Um dado preocupa, que é a rejeição do Boulos, que é maior que a do Ricardo. Hoje a gente tem esse dado fático. Saiu pesquisa nova. Ricardo está crescendo, porque a máquina de São Paulo, amigo, é cruel. Tá? Essa semana as pesquisas foram preocupantes. E ele está recapeando. Os caras têm dinheiro em caixa para gastar. Assim, você compra uma mãe. Você faz milagre. Tá? Então, assim, o dinheiro da máquina é muito grande. A rejeição do Ricardo é baixa.
perto do que poderia ser se as pessoas de fato entendessem o que era o governo do Ricardo. Se alguém conhecesse também, né? Ninguém... O cara, ninguém... E aí, mais uma vez, e se as pessoas acompanhassem, se interessassem, lessem, lembrassem em quem votou, tem todo o processo. Agora, o Boulos parte de um ótimo recall, né, de 45% de voto em segundo turno, agrega, o PT está mais fechado. Vamos lembrar, na eleição de 2020, o Gilmar Tato concorreu contra o Boulos, fez 8%, mas foi contra o Boulos. E o voto do PT, aqui em São Paulo, ele é um voto muito territorial. Ele tem figuras como a Luna Zaratini, que já vão mais na opinião, tem o Eduardo, o Suplicy, que também vai mais na opinião. Mas tem muito voto. O voto da família Tato, ele é um voto extremamente territorial, assim, é um voto de relação de bairro, de território, voto muito clássico dentro da ciência política clássica. Ele foi contra o Boulos em 20. Isso girou. Né? O PT agora está, de fato, junto, e aí vou dizer aqui entre muitas aspas, porque o PT tem características de brigas internas bem intensas, que é normal na política também, não é a exclusividade do PT, mas que levam para um lugar quase autofágico. Eu acho, o que me anima eu acho que PT e PSOL vão brigar menos esse ano e isso dá mais chance para a gente. Esse é um ponto. Eu acho que a Marta foi uma maravilhosa escolha. Por quê? Porque ela é muito bem avaliada. A lembrança que se tem dela, e o Boulos ia apanhar muito por falta de experiência em gestão. Aí, por exemplo, qual é a experiência em gestão que o PSOL teve esse ano? Belém, que a direita aqui em São Paulo vai usar para caceta. O Edmilson está mal em Belém. Está muito mal em Belém. Então, o Boulos vai apanhar muito por causa dessa estrutura de gestão do PSOL. Vai apanhar demais. Tá? Com Marta ou sem Marta. Só que a Marta, cara, fez os centros educacionais unificados, ajudou a criar ali o bilhete único, corredor, tem um processo de vales que ela implantou, enfim, tem um recall muito bom. Tá? Então, deixa me anima. A Marta... Essa pesquisa que eu estou mostrando aqui, desculpa te cortar. A pesquisa é ótima. Não, eu ia citar essa pesquisa. Essa pesquisa é muito boa, que saiu hoje, né? Eu vi até no rádio. É de hoje. De hoje, do Datafolha, dos últimos 40 anos, ela com esse recall aí de 16%, realmente a lembrança da Marta é muito forte aqui em São Paulo, principalmente na periferia, onde tem os céus, onde tem esses lugares, e né, ganhando de vários outros. E o segundo é o Maluf, né? É meio surreal. Mário Covas em terceiro, Bruno Covas em quarto, João Dória... Não tem Erundina. Ah, tá em terceiro também. Tava procurando Erundina. Desculpa, eu não vi aqui. Mário Covas, Luiz Erundina e Fernando Haddad, todos em terceiro lugar. Só para mostrar essa pesquisa que está bem quentinha aqui para a gente ilustrar o debate. Vai lá, desculpa. Eu ia justamente... Você me fez um favor só. Você citou exatamente o que eu queria falar. Que é um recall muito bom. Agora, cara, o que a gente tem hoje é justamente esse cenário, né? É o cenário que está colocado, vai polarizar, vai seguir polarizado. Eu acho que Tabata sai esmagada do meio desse processo, contratou o marqueteiro do Tarcísio, mas eu não acho que... Tem coisa da realidade fática desse processo de polarização que é cruel, bicho. Você tentar ficar um pouco no meio do caminho ali, fazer gesto para um lado, fazer gesto para o outro, a tendência é de esmagamento. Tipo Ciro, pode ser que ele seja muito competente em superar esse processo. Por exemplo, o Paes faz isso muito bem no Rio. O Paes isola a extrema-direita pedindo internação compulsória, o Paes isola o PSOL colocando o PT para dentro do governo e dando secretaria, e ocupa o centro político de uma maneira, fazendo a política de centro-direita. Tá? Ele é um político de direita, mas não é um político de esquerda. Mas ele faz um gesto político que isola a esquerda. E faz gesto político que também isola a direita. Ele é muito hábil nesse processo. Né? Tem caminho? Então, tem caminho. Só que ele tem máquina. Essa é a grande diferença. Assim. Dá para fazer isso com máquina? Dá. Tem milhares de municípios brasileiros geridos ao centro.
Eu diria, inclusive, que é a maioria. Só que, no processo de comunicação, de disputa, num lugar como São Paulo, que iniciou a experiência Covid, é onde tem, inclusive, tem outro dado que me anima muito, Fernando, aqui de São Paulo. É uma das maiores rejeições a Bolsonaro do país, é aqui na capital. Haddad ganhou do Tarcísio na capital. São dados que me animam. Só que a gente está vendo a avaliação do governo piorar. Então, esses dados me preocupam. Me preocupa. Então é isso, cara. Como diria o AA, é um dia de cada vez, bicho. Então, Paulo, a gente está com 1h37. Já fica aqui meu convite, para você vir. O convite já está feito para você voltar aqui. Só marcar. O papo foi muito bom, cara. Foi uma honra recebê-lo aqui. A gente está conversando muito. Tinha outras coisas para falar. Se a gente começa aqui, a gente vai bater 2, 3 horas e assim, acho que vale a pena a gente... Esse ano é o ano de eleição, eu quero suas análises aqui. Vamos voltar, pô, vamos marcar outro dia. Vamos marcar já. Maravilha. A gente pode marcar. Não vamos marcar de carioca não, tá? Eu agora moro em São Paulo. Eu falo vamos marcar, eu marco, tá? Você tá morando em São Paulo agora? Moro aqui em São Paulo agora. Legal. Que a gente tem o canal mais carioca agora, que tem o Claudinho, tem o Luiz, que está lá no Texas, que é daqui de São Paulo, mas está morando no Rio já há alguns anos. Então, nós estamos aqui, e tem um programa de música que é feito lá no Rio, que agora até está suspenso, que é gravado numa casa noturna lá no Rio de Janeiro, a Audio Rebel. Então, a gente tem uma... tá até bem dividido agora, assim, entre cariocas e paulistas aqui no canal. Mas foi demais, viu, cara? O papo foi muito legal. Foi incrível. Como eu falo com a minha companheira, que é paulistana, falo que a gente mora no melhor lugar do Brasil, cara, que é a Ponte Aérea. Eu preciso ir para o Rio, faz tempo. O Luiz, que ele não está aqui, ele está lá no Texas, fica me cobrando. Eu preciso ir para passar uns dias. Eu amo muito o Rio, eu adoro o Rio. De todas as megalópolis, São Paulo é a melhor de todas, porque é a única que está a 40 minutos do Rio. Né? É isso aí, cara, isso aí. Saudades do Rio. Eu não vou poder contrapor tanto isso, não. Paulo, muito obrigado pela presença, pela atenção, por se empolgar, soltar palavrão pra cacete aí, foi bom demais. Isso que foi muito bom, cara, o papo. E é isso, vamos, semana que vem, se quiser, a gente tá on. Fica aqui o recado pra galera, espalhe a palavra do Zona Curva, nós estamos em todas as redes sociais, se você puder fazer um pix, tá aqui o QR Code, a gente se embrenhou no papo, até esqueceu de fazer nosso merchan. Nós estamos cheios de trechos, estamos subindo muitos trechos. Amanhã o Claudinho está de volta, né, Claudinho? Quer dizer, amanhã seria sexta, né? Que a gente está falando, né? Exato. Amanhã é sexta-feira. Todo dia 11 da manhã eu estou ao vivo aqui, fazendo hard news, né? Trazendo mais a correria da semana. E é isso, amanhã é dia, 11 horas estamos aí. E se você está vendo na quinta, a gente acabou de subir o programa Mundo na Zona, com a Giovana Branco, analisando, deixa eu ver, eu acabei de ler a pauta dela, eleição de Portugal, Israel, tem mais 2 temas, agora eu esqueci, mas você sabe que como a Giovana sempre está tratando de 3, 4 assuntos aqui toda quinta, a gente deve ter acabado de subir, e muito precisa, Giovana, e muito... Já tem muitos fãs já aqui do Zona Curva que adoram a Giovana, comentam muito, elogiam muito a Giovana. A Giovana é uma jovem pesquisadora de política internacional que está criando aqui no Zona Curva já um séquito de admiradores da sua calma, de falar da eleição do Benin, sei lá, eleição do Níger, desculpa. Ela conseguiu viralizar um trecho de eleição no Níger. Eu até errei o país. Então é isso aí, galera. A gente está boa noite para todo mundo. Você deve estar vendo essa live quinta-feira. Quinta-feira deve ser já umas 9 horas da noite. E amanhã, depois você volta no tempo, que amanhã o Claudinho vai comentar o depoimento do Cid, né, Claudinho? É verdade, porque não saiu nada ainda, eu estava de olho aqui, ainda não tem... Eu estava hoje na correria, depois agora, quando acabar aqui a live, a gente vai ver, daí já vai ter, você vai voltar um pouquinho para o passado, está um papo de túnel do tempo aqui, mas muito obrigado de novo, Paulo,
Foi um ótimo papo e fiquei muito feliz de contar contigo aqui. E espero que a gente marque mesmo outro papo aqui. Vamos agendar. Fico super à disposição, galera. Show de bola. Vai ser uma honra. Muito bom. E é isso. Vamos criar o nosso ecossistema. Até a próxima, meu povo. Até a próxima, meu povo. A vinhetinha aqui, vinhetinha para finalizar. Forte abraço para todo mundo. Boa noite. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.